Amanhã dessa quinta-feira começou agitada e eu imagino que você esteja com algumas perguntas na sua cabeça, como, por exemplo, quanto o Fluminense pode receber com a nova transferência de Evanilson? Quanto tempo a gente pode ficar sem o Diogo Barbosa depois dessa cirurgia? Então vem comigo que a gente vai falar sobre isso no nosso Giro do Almoço de hoje, além do novo clube que pode estar interessado no João Arias, outras novidades. Então esse é o nosso Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Na manhã dessa quinta-feira, o Fluminense informou que o Diogo Barbosa precisou passar por uma cirurgia nesta quarta-feira. Foi uma artroscopia por conta de uma lesão de menisco no joelho direito que ele sofreu no jogo de sábado contra o Vasco. Sobre a cirurgia, o Fluminense informou que ela foi realizada pelos próprios médicos do Fluminense, foi bem sucedida e ele já deve ter alta nessa quinta-feira mesmo, mas não menciona a questão do prazo em que a gente vai ficar sem o Diogo Barbosa. Mas tem uma previsão oficial, o que a gente pode esperar quando os jogadores têm esse tipo de lesão? Sem uma previsão oficial, a Aline Nastari publicou uma média de retorno, de tempo que esses jogadores que passam por esse tipo de cirurgia ficam fora. Ela até fala aqui que o Diogo Barbosa deve começar a fazer fisioterapia nos próximos dias, e que a média de retorno desse tipo de cirurgia é de 2 meses. Há casos de jogadores que voltam com 1 mês. Então, inicialmente, o que a gente pode esperar é que o Diogo Barbosa vai ficar de 1 a 2 meses fora dos gramados. E aí se torna uma preocupação muito grande, não só pelo tempo que o Diogo Barbosa pode ficar de fora, mas já para esse jogo de sábado, pensando nesse desfalque imediato para o jogo contra o Corinthians. Isso porque a gente não tem uma previsão do retorno do Marcelo por enquanto. O que a gente sabe sobre ele é que é uma situação muscular, mas até agora o Léo está tentando apurar e ainda não conseguiu descobrir mais nada sobre isso. E aí, não que eu tô falando que por conta dessa lesão eu já colocaria o Marcelo contra o Corinthians como titular, mas é porque a gente tá falando que a gente fica tendo ali pra lateral esquerda como opção apenas um menino de 18 anos, que eu ainda acho que merece uma chance, merece ser titular nesse jogo, apesar dos erros de terça-feira, mas que é muito ruim você só ter uma opção e ainda sendo essa única opção, um garoto que precisa de mais experiência. Você não tem ninguém ali para entrar no segundo tempo caso algo dê errado, enfim. Além disso, aí, para a gente atualizar também essa situação do departamento médico do Fluminense, o Lessa trouxe pra gente que Cano e Nonato ainda não são uma garantia para esse jogo contra o Corinthians, né? Os dois, de certa forma, retrocederam, digamos assim, nessa recuperação. O Nonato já estava treinando com o grupo, a gente acreditava que ele poderia ser uma opção contra o Grêmio, mas voltou a sentir dores. E o Cano estava passando por um processo de transição, parecia ele ter condições de voltar muito em breve, e também voltou a sentir dores. É torcer para que a situação dos dois não seja grave, mas eu confesso que essa demora no retorno já me inspira uma certa preocupação. Acho que principalmente com relação ao Cano, né? Porque a situação da saída do Nonato, a questão ali da torção, ela é um pouco mais recente do que o tempo que a gente está sem o Cano. Desses jogadores que já estavam sendo desfalques, o Kevin Serra, né, quem tem a maior possibilidade de voltar para sábado contra o Corinthians, vai depender, é claro, desses dois treinos, de quinta e de sexta, para ver se ele não vai voltar a sentir alguma coisa. A gente torce para que isso não aconteça. O Martinelli, que teve que sair de campo na terça-feira por conta da pancada ali que ele sofre durante o jogo, não é uma situação que preocupa para a sequência, foi ali um choque de cabeça, mas ele tá bem. E o Marquinhos, que ficou um tempo lesionado e já tá em transição, tá fazendo um trabalho de fortalecimento, enfim, né, tá se recuperando bem. A gente pode aí ter boas notícias para essa sequência com relação ao retorno dele. Só que para esse jogo de sábado, só para lembrar, né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa partida na sexta-feira, mas a gente tem uma outra preocupação, né? E aí eu acho que é o que mostra também o quanto essa questão das lesões preocupam, porque a gente vai ter 3 peças importantes suspensas, né? Os jogadores Ganso e Ares não vão poder entrar no jogo contra o Corinthians por conta do terceiro amarelo que levam na partida contra o Vasco. E o Mano Menezes também tá suspenso por esse jogo. Mas enfim, essa é a atualização de momento, né? A gente vai buscar novas informações até sobre o treino de hoje pra poder falar aqui com vocês no Giro do Almoço da sexta-feira. E é claro, eu vou pedir pra você deixar o seu like se você tá curtindo esse vídeo. E agora vamos falar então sobre a venda do Evanilson, né? Quanto o Fluminense recebe com isso. O nome do Evanilson voltou a ser polêmica nas páginas tricolores. Isso porque, além de tudo que já tinha rolado na venda,
Agora, a questão do quanto o Fluminense recebe com essa nova transferência também voltou a ser um assunto que tem algumas questões não esclarecidas. Compartilhando aqui na tela com vocês o tweet do Bruno Andrade, Fluminense. Vendido pelo Porto ao Bournemouth por 37 mais 10 milhões de euros. Evanilson vai render de imediato cerca de 1,5 milhão de euros, o que dá 9 milhões de reais, ao clube carioca, dono de 4% do mecanismo de solidariedade da FIFA. No geral, se os objetivos forem atingidos, pode receber 1,9 milhão, o que dá cerca de 11 milhões e meio de reais. Mas por que isso virou tão polêmico? Porque algumas pessoas lembraram que o Fluminense teria uma outra porcentagem além desse mecanismo de solidariedade, que seria ali 6% dos direitos econômicos do atleta. Só que o que aconteceu? Segundo o próprio Bruno Andrade, até respondendo um tweet do Felipe Barros, que colocou essa questão dos 6%, o Porto afirma que é dono de 100% dos direitos. Comprou o restante que faltava, mas não foi público. Então a situação é essa, né? Informação e polêmicas explicadas. Vamos ver se a gente vai ter algum esclarecimento sobre essa questão dessa venda não informada. É meio inacreditável essa situação. Enfim, né? A saída do Evanilson já foi extremamente problemática, extremamente estressante. E agora, com isso, imaginando que a gente poderia receber um valor ainda maior, que seria muito pequeno perto do que a gente poderia ter recebido se tivesse renovado com o Evanilson a tempo. Mas enfim, né? É uma situação que revolta. Agora a situação é o Arias. Uma proposta recusada e uma possível proposta que pode aparecer. Inclusive, eu cheguei a falar para vocês, né? Depois daquela fala do Mano, a gente ia ter mais informações, né, sobre o Arias na sequência. Então não esquece de se inscrever aqui para poder ficar ligadinho no que surge. Mas então vamos à primeira, né? A gente falou aqui sobre o Galatasaray, esse interesse do Galatasaray. Até tinha surgido uma informação de fora dizendo que o Galatasaray teria apresentado uma proposta pelo John Arias e a Aline Nastari esclareceu essa situação. Segundo a Aline Nastari, o Fluminense negou a proposta de 10 milhões de euros do Galatasaray por John Arias, ou seja, recusou essa proposta. A proposta foi informada primeiramente pelo portal Fanatic da Turquia. Confesso que eu não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. Não é a primeira vez que o clube turco procura o jogador e o tricolor carioca nega. Em fevereiro, o Galatasaray fez proposta por John Arias e o Fluminense considerou baixa. Ano passado, o Zenit ofereceu 16 milhões de euros, mais 2 milhões de bônus por 100% do atacante, mas as negociações não avançaram porque o jogador não quis ir para a Rússia. O clube brasileiro detém 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% pertencem ao Patriotas. Só que depois dessa recusa, que eu agradeço, afinal, por esse valor, tendo só 50% dos direitos econômicos do atleta, a gente não teria nada de relevante assim, para justificar essa saída. Saiu uma notícia de um outro interesse. A informação foi dada pelo Nil Sola, que cobre o Girona, jornalista espanhol, né? Então a informação vem de lá. O Girona fará um enorme investimento na contratação de um ala nesta temporada. A prioridade seria o Asprilla, extremo do Watford, mais uma operação complicada devido à concorrência que existe hoje. O jogador quer vir. Gustavo Nunes e John Arias são alternativas. Mas por enquanto, então, é apenas uma possibilidade. Confesso que me preocupa por ser um time que vai disputar a Champions League, então é um time que vai atrair, no caso, os olhos do John Arias, caso tenha de fato essa proposta, pelo menos eu imagino. Mas vamos ficar de olho e torcer para que não surja uma proposta de fato. Para encerrar com duas informações mais rapidinhas, mas também importantes, vou voltar com vocês aqui na tela. Eu imagino que todos vocês tenham visto, mas um ônibus de torcedores tricolores foi atacado, né, por gremistas depois da partida contra o Grêmio pela Libertadores e estão fazendo uma vaquinha nas redes sociais para poder ajudar. E aí a gente está compartilhando aqui também, né? Vamos ajudar o tio Chico. Infelizmente, durante o retorno do jogo de ida da Libertadores, nosso ônibus foi cercado e apedrejado pela torcida rival. E aqui eles explicam, esses foram os torcedores que embarcaram com o tio Chico no ônibus, crianças, idosos e mulheres. Falam que, graças a Deus, ninguém se machucou, mas ele teve um prejuízo de aproximadamente 10 mil. Então, estão fazendo aqui um Pix ali, com solidariedade, aqui a galera que estava indo, de Joinville, Santa Catarina, todos tricolores, quem puder colaborar ou até compartilhar, ajudar compartilhando. Tá aqui a informação, até o Gabriel Amaral
compartilhou lá no Twitter. Se você quiser compartilhar também, pode ir através do Twitter dele. E a outra aqui pra fechar, só pra mostrar que o Lobrito já foi anunciado oficialmente pelo Defensor, né? Então vai jogar por lá, de fato foi emprestado, empréstimo concretizado. Já está por lá que ele vai bem, né? É isso que a gente torce. Mas esse foi o Giro do Almoço de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde estarei no Giro de Jornada. Espero encontrar com vocês por lá. E o nosso Giro do Almoço com novidades, a gente volta aqui amanhã, 1h da tarde. Saudações tricolores!